ao vivo aí com vocês. Muito obrigado por estarem participando dessa nossa primeira live do A Ciência que nós fazemos, uma live que nós estamos fazendo sobre o estudo do comportamento animal e por que é importante a gente estudar comportamento animal em tempos de pandemia, né? Por que isso é muito importante da gente estudar. Então, eu sou o professor Kleber Del Claro, sou aqui da Universidade Federal de Uberlândia, fui ex-presidente da Sociedade Brasileira de Etologia, que é a sociedade que estuda o comportamento animal. E vou apresentar para vocês agora os três colegas que estarão conversando aí com a gente. O Everton Tiso Pedroso, Rainer Guilhermo Ferreira e o Fábio Nascimento, né? São três colegas professores. Vou passar a palavra para eles fazerem a sua própria apresentação. Vamos lá, Everton, pode se apresentar. Boa noite, professor Kleber, professor Rainer e professor Fábio. É uma grande satisfação poder participar junto com vocês dessa live. Então, como apresentado, sou Everton Tiso, da Universidade Estadual de Goiás. Sou graduado em Ciências Biológicas, licenciado e bacharel, e doutor em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais. Sou professor da UEG desde 2010. No período de 2007 e 2009, atuei como coordenador institucional de pós-graduação estrito sensu e, recentemente, tenho atuado como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação junto à universidade. Nossa linha de pesquisa é, em especial, o comportamento de aracnídeos. Obrigado pela oportunidade, professor Kleber. Eu que agradeço, Everton. E, o pessoal aí compreende a nossa primeira live, eu nem sabia que a gente já estava no ar. Agora o Darwin chegou aqui para dar um apoio, as coisas serão melhores. Rainer, pode se apresentar? Bom, olá a todos, boa noite. Boa noite, Kleber, Everton, Fábio. Obrigado pelo convite, por poder estar aqui hoje. Meu nome é Rainer, como foi apresentado antes, eu sou professor da UFSCar, em São Paulo. Minha especialidade é comportamento de insetos também, e principalmente vespas, libelas e outros animais também. Tenho trabalhado principalmente com a comunicação entre os animais e como a biodiversidade pode estar atrelada ao comportamento dos animais. Sou professor aqui da Zoologia de São Carlos e eu tenho trabalhado também há alguns tempos na coordenação do curso de Biologia, saí recentemente da coordenação, e também sou vice-presidente da Sociedade de Odontologia, de odonatos, que são as libelas, a nível Latinoamérica. Prazer estar aqui com todos. Muito bom. Professor Fábio. Ok, obrigado, Kleber, é um prazer estar aqui, o Everton, reencontrá-lo, o Rainer, colegas aí da entomologia. A gente vem trabalhando aqui na USP de Ribeirão Preto, desde 2009. Nossa área de pesquisa são os insetos sociais, como eles se organizam, como que é a sociedade desses insetos, É um prazer a gente estar aqui para poder contribuir um pouquinho, de como que a experiência com as nossas pesquisas podem ajudar a gente a entender um pouquinho mais dessa questão das pandemias, A gente trabalha aqui também na pós-graduação em entomologia, Sou vice-coordenador aqui no programa. E, bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre vespas, abelhas e formigas. Muito bom. Já queremos agradecer a todo mundo que está assistindo a gente ali, a Nicilene de São Gotardo, vou falar algumas pessoas que estão aqui, a Gabriela Batista, muito obrigado, a Krishna Ferreira está ali com a gente, o Bruno e a Nayane, o Felipe Amorim, a Marcela Yamamoto, olha lá, o Christian Mendonça, tudo bem? Muito obrigado por estarem nos acompanhando aí. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho agora sobre o que é comportamento animal, Acho que todo mundo está entrando aí para tentar entender, primeiro, o que é comportamento animal e como o comportamento animal pode ajudar a gente no combate às pandemias, a atual pandemia e as pandemias futuras. Então, o comportamento animal é o estudo de tudo que um animal faz ou deixa de fazer, pessoal. Porque o animal tem comportamentos que a gente observa e comportamentos que a gente não pode observar.
porque a percepção humana é diferente da percepção do animal. Por exemplo, o modo como uma abelha enxerga o mundo, o modo como um macaco enxerga o mundo, o modo como um gato enxerga o mundo é diferente do modo como nós humanos enxergamos. Nós não temos uma audição tão boa quanto a de um gato, não temos o olfato tão bom quanto de um macaco, e não temos as percepções químicas que uma abelha tem. Então, comportamento animal é um estudo que nós, pesquisadores, fazemos tentando estudar a história natural, a biologia desses bichos e tudo aquilo que leva eles a tomarem atitudes no ambiente. Falei certo, professor Everton? O que o senhor acha? Falou muito certo, professor. Foi excelente, é isso mesmo. E eu, se me permitir, mencionaria que é uma abordagem muito complexa, ampla, porém geralmente estudada com ferramentas simples, com metodologia simples, com procedimentos muito acessíveis, que nos ajudam a vislumbrar, a entender como os animais se interagem com o próprio ambiente, como eles obtêm recursos, como competem entre seus coespecíficos, competem com outras espécies por recursos, por espaço, se protegem contra predadores, né? São formas de interação, né? Principalmente formas baseadas nas formas de interação desses organismos. Isso aí. O Rainer gosta muito de trabalhar com imagens em comportamento, né, Rainer? Vamos lá, conta para o pessoal como é que é comportamento animal e trabalhando com libélula, o que é isso? Bom, em cima do que o Everton falou, a gente trabalha principalmente visando entender, né, não só o que o animal faz, mas por que ele faz aquilo, né? Então, o que a evolução fez para gerar aquele comportamento, o que a ecologia em volta do animal, né, resulta naquele comportamento. Então, a gente procura compreender esses processos, essas relações, né, dos animais com a natureza em volta deles, para conseguir, então, entender como que a natureza funciona, né? É um dos objetivos nossos, é olhar para o comportamento. E comportamento animal, a gente estuda grandes animais, pequenos animais, aquilo que a gente enxerga e aquilo que a gente não enxerga dos animais. O professor Fábio Nascimento trabalha muito com isso, com a parte química no estudo do comportamento dos animais. Vamos lá, Fábio. Isso. Eu acho que esse momento que a gente vive, né, talvez seja um momento único, né, nas nossas carreiras e nas carreiras de quem está nos ouvindo, porque transcende muito mais do que simplesmente o que a gente vem observando em termos de animais em cativeiro, né? Aí o Sérgio falando sobre organismos marinhos também tem seus padrões, coisas que, por exemplo, a gente está todo dia ouvindo na mídia, essa questão sobre modelagem, né? A modelagem da questão do vírus, né? De como que ele se espalha. Uma das coisas que a gente fala também nos nossos cursos de comportamento animal, né, são as vantagens e desvantagens, por exemplo, em se viver em sociedade, né, em grupos sociais. Uma das coisas fundamentais, quando a gente compara custos e benefícios, é exatamente a forma com que doenças, né, parasitas, eles podem se espalhar nos grupos sociais, em relação àqueles animais que vivem de forma solitária, né? Então, a gente está vivendo isso na pele, né? Então, trabalhar com comportamento animal e com grupos sociais, espécies sociais, elas te permite, né, exatamente entender isso num aspecto um pouco mais de microcosmos, né? Outra coisa também que a gente pode tentar entender, né, é a questão de viver em cativeiro. Embora a gente também esteja no nosso lar, né, a gente tende a entender um pouquinho que a restrição, né, da nosso direito de ir e vir, vamos dizer assim, por uma boa causa, também transcende um pouco, né, com que os animais, vamos dizer, convivem diariamente, né, aqueles animais que estão em espaços restritos. Muito bom.
Então, acho que já deu para o pessoal perceber um pouquinho, então, para os nossos ouvintes, né? Já passamos de 100 pessoas na audiência, ó, está um bom número, né? Em uma aula para 100 pessoas, é muito bacana. Então, eu acho que as pessoas já entenderam um pouquinho do que é o estudo do comportamento animal, como o Sérgio ali falou agora há pouquinho, né? Sem falar nos organismos marinhos que vivem num outro mundo. Então, estudar comportamento animal não é uma coisa fácil. É uma coisa que demanda muito tempo, muito trabalho, muito esforço. Hoje em dia nós temos que ser muito multidisciplinares, trabalhar com o apoio de outros colegas, né? A gente trabalha com colegas da parte anatômica, colegas da parte química, fisiológica, genética, muita coisa envolvida. Mas o que o pessoal está querendo saber mesmo é como é que o comportamento animal vai nos ajudar a combater novas pandemias, como essa do coronavírus, né? Será que se a gente tivesse estudado um pouquinho melhor o comportamento de morcego, será que se nós conhecêssemos um pouquinho melhor o comportamento do pangolim, ou será que a gente tivesse estudado um pouquinho melhor o comportamento do chinês, a gente tivesse conseguido modificar alguma coisa, alterar alguma coisa no nosso relacionamento humano-natureza, que nos fizesse ter um menor impacto, uma menor chance dessa pandemia? Então, vou passar a palavra para os colegas agora, nós vamos fazer um debate, né, um pouquinho mais rápido, para as pessoas entendam que sim, o estudo do comportamento animal poderia ter nos ajudado e pode nos ajudar a evitar futuras pandemias, a evitar o espalhamento de futuras viroses. E como o professor Fábio Nascimento vai falar daqui a pouquinho para vocês, o Brasil pode ser a bola da vez, hein? Vamos lá, professor Everton. Professor, muito interessante e, às vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba não tendo o acesso a determinadas informações ou não paramos para avaliar, para mensurar como se dá a ocorrência de muitas doenças infecto-contagiosas. E hoje nós sabemos que cerca de 2/3 de todas as doenças que afetam os humanos, elas tiveram origem como doenças, como zoonoses, como doenças que surgiram em animais e que de algum modo foram transmitidas para humanos. Por exemplo, um estudo que foi desenvolvido em 2008 identificou 335 doenças que surgiram entre os anos 1960 e 2004, e 60% dessas doenças tiveram origem em animais. Elas foram transmitidas por meio do contato com animais. Então, por exemplo, por meio de estudos da área de vida desses organismos, de como esses organismos passam a forragear em ambientes mais antrópicos, ou como as populações humanas, por meio da transformação do ambiente, passam a acessar territórios, áreas em que determinadas espécies eram mais comuns, mais abundantes, o nosso contato com patógenos vai tender a ser maior, né? As probabilidades de contato elas se tornarão maiores. E mesmo se pensando que esses patógenos são altamente específicos, são adaptados para reconhecer em células dos seus hospedeiros, das espécies que funcionam como reservatórios, a gente tem acompanhado processos evolutivos, né, como muito provavelmente ocorreu com o coronavírus, em que o organismo se adaptou ao vírus, sofreu uma mudança que o permitiu infectar humanos. Então, a vertente de estudo de comportamento animal, seja por meio do estudo de vertebrados, de grandes animais ou de artrópodes, nos ajuda a entender essas relações e como nós nos aproximamos dos ambientes e aumentando a probabilidade de contágio de novas doenças, ou mesmo pela mudança, pela conversão dos ambientes onde essas espécies naturais estão, forçando-as a ocuparem os ambientes urbanos, utilizando recursos, muitas vezes, que nós temos disponíveis nas cidades.
Muito bom, Everton, muito bem colocado. Só para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem, quando o Everton fala em forrajamento, forrajamento é quando um animal procura por comida ou procura por recurso. O que é esse recurso? O recurso pode ser comida, pode ser uma fêmea ou um macho para acasalar, um lugar para fazer abrigo. E quando usa a palavra antrópico, é tudo que se refere ao humano, aquilo que o ser humano emprega no seu contato com a natureza, ou os efeitos do homem sobre o ambiente são efeitos antrópicos, né? Então, está ficando muito claro para a gente que o comportamento animal é muito importante, a gente estudar o comportamento dos animais para saber o que vai acontecer com as futuras pandemias. Né? Porque, como disse o Everton, se a gente estuda o morcego direitinho, você sabe onde o morcego vive, você sabe onde o morcego dorme, você sabe o que ele faz da vida dele, aquela determinada espécie, você sabe onde você não deve ir para não ter problema com aquele animal. Porque dificilmente, não é, Rainer? O animal vai sair lá da natureza e vir para nossa casa? O que você acha? Quando que isso pode acontecer? Quando que um morcego, quando que um pangolim, no nosso caso aqui, quando que um tatu pode vir parar dentro da nossa casa com vírus? Eu acho que o mais importante, atrelando essa sua pergunta ao que o Everton falou, é que a perda de hábitat, ela leva o animal a sair, né, do ambiente dele. E tem vários estudos mostrando que quando o animal ele tem o seu mundo restrito pelas atividades humanas, ele muito provavelmente ele vai migrar, ele vai mudar de lugar. Né? Ele pode invadir o espaço urbano, assim como ele pode invadir outros lugares naturais. E a grande questão é que não só a gente altera o ambiente que ele vive, causando esse deslocamento, mas a gente também vai mudar, inclusive, o comportamento dos animais, né? Eles vão ser quase praticamente domesticados por nós, à medida que as gerações vão passando, né? Eles vão se adaptando aos novos locais. E do mesmo modo, assim como o Everton falou, eles se adaptam àqueles locais e nessa adaptação eles podem entrar em contato com outros patógenos, né? E entrando em contato com outros patógenos, eles podem desenvolver doenças que podem ser futuramente transmitidas para nós. Né? Então, essa perda de hábitat, a perda do comportamento natural da espécie, né, leva a esse maior contato entre humanos e animais, e não só humanos e animais, mas entre esses animais e novos patógenos que podem gerar, inclusive, novas pandemias no futuro, né? Muito bem lembrado, professor Rainer, que era nesse ponto que a gente queria chegar. A perda de habitat, não é? Você vê aqui, por exemplo, eu moro aqui na região de Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. O que nós temos aqui? Nós temos um manancial de veredas. Veredas, para quem não sabe, elas são as nascentes que dão origem aos grandes rios do Brasil. Aqui na região do Triângulo Mineiro, nós temos mais de 130 grandes veredas, que dão origem a rios como São Francisco, o Rio Grande, o Rio Parnaíba, né, que são rios que correm para norte, sul, leste e oeste desse país. Quando nós devastamos o cerrado, que é tratado na Constituição, que é a melhor que nós ainda temos, de 88, como um nada, cerrado e pampa e campos sulinos não existem na Constituição, é um matinho que pode ser tirado. Quando nós tiramos essa vegetação, nós matamos as veredas. Matando as veredas, nós destruímos os rios. Destruindo os grandes rios, destruindo as veredas, destruindo o habitat que nos cerca, o animal vai para onde? Para onde, professor Fábio? O senhor acha que o animal vai? Então, a gente vem para a cidade, né? Os grandes problemas que nós vivemos, né? Dengue, Zika, né? Todos esses problemas urbanos mais recentes, eles são decorrência exatamente dessa perda dos refúgios, né, do ambiente natural onde os insetos, por exemplo, vivem, né? Então, uma das coisas que a gente está um dos temas bastante preocupantes é exatamente a crescente desmatamento da floresta amazônica, né? A gente está perdendo praticamente uma cidade de Belo Horizonte, né, a cada mês, né? Então isso é muito sério, né? A questão que envolve aí a grilagem, né? A questão que envolve aí também o garimpo ilegal, né? Isso está levantando problemas seríssimos, né? De novas doenças, novas pandemias que provavelmente, né? Vários pesquisadores
da área já têm apontado o Brasil como possível fonte de novas doenças que a gente não conhece, né? Além disso, associado a esse problema, é que você perdendo de biodiversidade, né, a gente está perdendo oportunidades, né, Kleber? Eu acho que a oportunidade, por exemplo, de conhecer novas moléculas, novos possíveis curas de várias doenças atualmente que são um problema para a humanidade, quando a gente perde grandes áreas, né, de floresta, né, de animais, de plantas, né, que ainda nem são conhecidos, o que acontece? A gente deixa, a humanidade, no caso, a ciência, deixa de descobrir, né, novas formas de curar velhos problemas, né? Então, imagina, é um cenário perfeito. Você tem novas pandemias, novos vírus, novas bactérias, novos micro-organismos entrando em contato, né, com o humano, porque a gente, de certa forma, a gente está invadindo esse espaço que não era um espaço nosso, e a gente está deixando também de aproveitar exatamente possíveis oportunidades para a ciência, né, de espécies, de várias gamas de micro-organismos que poderiam ser interessantes para a nossa saúde, né? Sim. O professor Fábio falou muito bem, né? Foi uma complementação muito boa nessa primeira parte da nossa live aí. Eu considero muito importante, né, a gente ter trazido para o público geral essa nossa grande preocupação, que é a perda de hábitats, você perdendo não apenas espécies que a gente não conhece, como a gente perdendo também as potencialidades dessas espécies, ou seja, aonde existe o novo Eldorado da natureza. O novo Eldorado da natureza não é a gente encontrar uma grande mina de ouro, não é a gente encontrar mais um grande poço de petróleo, não é encontrar uma mina de diamante, isso nós já sabemos onde é que está. É que eles não contam para a gente, que não querem que você vá lá pegar. Mas a gente já sabe onde é que está em tudo isso no nosso planeta. O que nós não sabemos? Como explorar a grande biodiversidade bioquímica, farmacológica que nós podemos encontrar nesses animais, né? E para você poder estudar, por exemplo, uma serpente e aproveitar o soro dessa serpente, o veneno dessa serpente, para controlar, por exemplo, o ataque cardíaco, que é uma coisa que a gente faz, para a gente poder aproveitar o exoesqueleto, que é a casquinha, né? A casquinha dos insetos, das aranhas, que a gente usa hoje em dia para fazer um creme contra queimaduras, para recuperar a pele das pessoas a partir de queimaduras, ou o pessoal das abelhas e vespas, do professor Fábio lá, que estudam os venenos das abelhas e vespas para curar reumatismo, por exemplo, né? A gente só vai conhecer isso fazendo o estudo de biologia básica, aquele estudo de formiguinha mesmo, do menino, da menina que vai no campo, estuda a história natural dos organismos, para tentar entender o que o organismo faz, o que o organismo deixa de fazer. E isso vale também para o vírus. Se nós não entendemos o que está acontecendo com o animal na natureza, quando houver a perda de habitat, como disse o Rainer, como disse o Fábio, o animal vai vir para a cidade. Quando o animal vem para a cidade, o que acontece? Ele está trazendo aquela virose que a gente não conhecia, que estava na natureza, para o nosso convívio. E aí é como o Fábio falou, sabe lá o que vai virar isso, não é? Sabe lá que nova pandemia nos aguarda aí pela frente. Então, é o caso, por exemplo, olha, vamos lembrar, não é só a pandemia do coronavírus. Por que o Brasil pode ser a bola da vez no futuro? Gente, nós temos uma biodiversidade imensa na Amazônia, e estamos lá devastando a Amazônia, devastando o Pantanal, e com um avião que vai e vem para a Amazônia hoje na maior facilidade, transporte de carga, caminhão para lá e para cá, podem trazer uma virose, podem trazer alguém contaminado. Vamos lembrar, por exemplo, professores, o caso recente que nós tivemos aí dos macacos e da febre amarela, dos ignorantes matando o macaco, quando deixa o macaco vivo, porque se o macaco morrer, a gente sabe onde é que tem a febre amarela, e os idiotas matando o macaco, achando que ele transmite a febre amarela. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso para nós. E nesse intervalo, só lembrando, amanhã às 17 horas, nós teremos uma outra live nesse canal sobre o uso de máscaras. 2 pesquisadores da física testaram todos os tipos de máscara no mercado e vão nos dizer qual funciona, qual não funciona e por quê. Vamos lá, professores, vamos discutir, então, a bola está com vocês. Professor Everton, Rainer. Bom, eu tenho um relato sobre
um caso parecido que eu li esses dias que, se eu não me engano, no interior de Goiás e Mato Grosso já estão começando a matar morcego, inclusive, né? Você vê que absurdo? Estão fazendo um extermínio com morcegos, já influenciando a imagem do animal, né? Então, em cima disso, eu gostaria de pontuar uma coisa, que o estudo do comportamento animal, embora negligenciado, muitas vezes, né? A sociedade, às vezes, nem conhece que existe esse campo de atuação, né? Ele também serve para educar a sociedade, né? Então, conhecer um comportamento de um morcego, de um macaco, e compreender que ele não é um agente transmissor de doenças, né? E que, na verdade, ele é mais um indicador da saúde do ambiente, né, do que está acontecendo. A gente teria não só, talvez, menos casos de extermínio desses animais, né? Mas talvez até menos gente comendo esses animais indevidamente, né? Então, a falta de informação que chega à sociedade, a falta de educação ambiental, podemos dizer assim, sobre o comportamento das espécies, que inclusive carece de informações de muitas espécies por falta de estudos, né? É uma falha aí que a gente tem, né? Que resulta nisso. Então, o estudo do comportamento é necessário, principalmente, para se chegar na sociedade e mostrar que o risco é outro, né? A gente deve tratar, por exemplo, uma febre amarela ou a Covid não como uma doença, né? Mas tratar tudo como uma perspectiva mais ecológica, né, de tudo isso. A Covid, a febre amarela, é uma consequência ecológica e não causada por um morcego ou causada por um macaco. Exatamente, Rainer. O morcego ele não pediu para vir para o ambiente, ele não pediu para ir para a feira de Wuhan, né? Foram os homens que levaram ele para a feira. Ele não pediu para virar sopa, né? O que o senhor acha, professor Fábio? Então, isso aí é uma questão que eu acho que vale a pena, vamos dizer, pontuar, porque existiu aí muita fake news, né, falando da questão de que o vírus é chinês, né? Então, eu acho isso um erro, né? Porque acho que o pessoal deve ter ouvido falar da questão da gripe espanhola, né? Que na verdade foi levada pelos soldados, né? Americanos, né? E quando retornaram da guerra e tudo, isso aí, na verdade, é uma grande bobagem, né? A mesma coisa que falar que o Brasil, que pode existir, sei lá, que a Zika é brasileira, ou que qualquer uma doença que surja por aqui, isso aí tudo é cortina de fumaça, né? E eu não sei se vocês têm a experiência da Amazônia, né? Mas quando eu estive fazendo meu doutorado, eu fiquei hospedado, vamos dizer assim, numa casa de um seringueiro, né? E aquele seringueiro ele foi criado exatamente na floresta. E um dia lá que eu estava terminando de fazer minhas observações, ele chegou com um tatu para cozinhar. Quer dizer, o que eu quero ressaltar o seguinte: muitas dessas questões são culturais, né? Então é uma outra discussão, não é isso? É uma outra discussão. Eu acho que a gente também tentar colocar culpas nesse tipo de coisa é uma questão um pouco perigosa, né? A questão a gente tem que entender o cenário como um todo, né? A cultura daquelas pessoas é uma cultura, né, que a gente sabe como é que é. Aqui no Brasil também, em vários países tropicais, que aquelas pessoas, né, elas se alimentam daquilo ali, mas o que a gente talvez, nosso papel aqui é exatamente levantar essas questões, né, de que isso pode ser um risco, né, para as populações, né. A gente tem aqui um problema sério, não sei se vocês estão sabendo, da questão do javaporco, né? Então as pessoas voltaram a caçar, elas estão recebendo licença para caçar aqui no interior de São Paulo. Então vocês imaginem que esses bichos eles estão sob ação ali, eles estão vivendo naquele ambiente. Então, se essas pessoas começam a se alimentar desses animais, o que pode acontecer também? Né? Então, a gente acha, às vezes, que isso está muito distante da gente. Né? E não está, isso está muito próximo. Né? Então, na verdade, a gente precisa ter uma certa... tem que parar para pensar. Né? Nosso papel aqui é exatamente fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, né? Seus hábitos e tudo, né?
Então, é importante saber que esse tipo de questão não está longe. Vocês imaginem aí o tempo que levou, né, para um vírus chegar aqui no Brasil, né, e disseminar para o mundo inteiro. Então, quer dizer, é uma questão que a gente precisa, né, parar e pensar e discutir. Exatamente, Fábio. Antes de eu passar a bola para o Everton, muito bem lembrado isso que você falou. Além de ser um problema cultural, um problema que não é restrito a um país, como aconteceu na China, o que era esperado, um dos países mais populosos do mundo, com uma grande população carente, uma grande população pobre, né, que muitas vezes busca recursos na natureza para ter do que se alimentar, né? A gente se esquece disso. Poderia ter acontecido na Índia, poderia ter acontecido na Colômbia, poderia ter acontecido no Brasil, poderia ter acontecido no Peru, poderia ter acontecido em qualquer um desses outros países onde as pessoas têm muito contato com a natureza e buscam recursos lá, porque é uma questão cultural. E a facilidade do vírus chegar, né, que o vírus caminhou mais rápido do que a internet, caminhou mais rápido que o WhatsApp com fake news. Né? Por que ele veio rapidinho? É um efeito da globalização. O mundo globalizou. Né? Isso é globalização. Agora nós temos que globalizar também as coisas boas. Nós temos que globalizar a cura, nós temos que globalizar essas vacinas, nós temos que globalizar um melhor atendimento à população. O que o senhor acha, professor Everton? Sim. Então, conectando os argumentos apresentados pelos três professores e trazendo um pouquinho desse elemento da fake news, né? Hoje, com toda a divulgação que nós temos pela internet, velocidade de compartilhamento de informações, a gente acaba observando muito misticismo relacionado a muitos pensamentos em relação a doenças, a diferentes aspectos, né? Mas tudo isso acaba se transformando em fake news e sendo compartilhado muito rapidamente. Hoje pela manhã, via em um jornal uma pessoa que havia sido presa por conta de uma fake news que ela compartilhou e dizendo que tudo isso de coronavírus não era real, isso tudo era inventado. Então há muito misticismo circulando. E a gente observa um esforço muito grande, não só dos pesquisadores, mas dos diferentes canais de mídia, de divulgação, incentivando eventos como esse, né? Uma live como essa tem um papel muito importante, muito fundamental para ajudar a propagar informações mais técnicas, ajudar a mudar essas formas de pensamento, destacando a relevância da informação científica, a relevância dos estudos. Então, rapidamente, né, gostaria de pontuar, por exemplo, nessa segunda e terça, eu vi matérias de jornais internacionais muito renomados, como The Guardian, o Forbes, Science News, a Spring Nature, por exemplo, dizendo que um dos caminhos hoje apontados por muitos pesquisadores como formas de se prevenir o surgimento de epidemias e pandemias é o investimento em estudos ecológicos e estudos de comportamento. Por exemplo, entender populações de diferentes espécies, entender quais são os recursos que elas precisam, qual a importância de se preservar as áreas naturais, a importância de se incentivar a ciência básica, de fomentar bolsas para estudantes, fomentar pesquisas. Nós temos um caminho amplamente utilizado como uma metodologia nos mais diferentes países do mundo, que acaba sendo muito mais acessível e muito mais barata do que custear depois o desenvolvimento de vacinas, pesquisas laboratoriais, pesquisas altamente específicas e técnicas para o desenvolvimento de metodologias depois para combate dessas doenças. Então, um evento como esse ajuda a propagar informações, ajuda a ampliar essa visão e que a gente tem acompanhado, então, que diferentes canais estão adotando, né, mostrando como esses estudos em comportamento eles são importantes como formas de se prevenir o surgimento de epidemias e pandemias. Muito bom, Everton. Vou aqui agora, o Darwin vai tomar uma aguinha, né, para a gente fazer uma recapitulada aqui. Nós vamos trazer o mestre Yoda. O mestre Yoda agora vai nos ajudar
a dar uma recapitulada em tudo que a gente falou até aqui agora, para o público que entrou um pouquinho mais tarde entender o que nós estamos falando. Então, nós estamos aqui nessa live discutindo o que é comportamento animal, que é o estudo de tudo que os animais que estão na natureza fazem ou deixam de fazer, aquilo que os animais são capazes de, como é que o animal se reproduz, como é que o animal escolhe um lugar para viver. O animal toma decisões, ele escolhe um lugar para viver, ele escolhe do que se alimentar, ele escolhe com que interagir, ele escolhe com qual outra espécie ele vai entrar num confronto físico ou não, né? Então, para a gente entender o que o animal vai fazer na natureza, nós desenvolvemos essa ciência, que é uma ciência básica chamada comportamento animal, também entendida como etologia, o estudo do ethos, o estudo do ser, não é? Isso tem alguns desdobramentos para nós 4 aqui, que somos ecólogos. Nós trabalhamos com o comportamento animal dentro de uma coisa mais aplicada, que é a ecologia comportamental. Nós fazemos uso das ferramentas de comportamento animal com manipulação experimental. Eu, professor Everton, professor Rainer, professor Fábio, nós manipulamos características da natureza, características do comportamento, para entender os propósitos do comportamento de um animal e como que isso aumenta as chances desse animal deixar mais ou deixar menos descendentes. E nós estamos debatendo aqui a importância desses estudos básicos, a importância do estudo do comportamento animal para a gente entender o avanço, a possibilidade de surgimento de novas pandemias no futuro. Então, o que os professores estão dizendo aqui nessa live é muito importante, muito interessante, que é, por exemplo, que pelo desconhecimento do modo de vida de um morcego, por exemplo, é que nós podemos trazer viroses para nosso convívio, para nossa interação, pelo desconhecimento do modo de vida de um tatu, aonde ele vai, onde ele não vai, uma capivara, uma anta, uma paca, uma cobra, o modo como a gente se relaciona culturalmente com esses animais, podem nos levar ao contato com viroses e nós podemos trazer essas viroses para o ambiente urbano. E isso se tornar um grande problema, isso se tornar-se uma grande pandemia. E como o professor Fábio Nascimento disse muito bem na fala dele, não apenas os aspectos culturais envolvidos, mas nós mesmos cientistas, podemos ser vetores da transmissão de coisas que estão na natureza para o convívio das pessoas no comum. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o modo como nós trabalhamos, quando nós ficamos bastante tempo no campo, aquelas febrinhas que aparecem na gente, não é? Então, da onde veio aquilo, o que aquilo é? O Yoda está dizendo que ele até treme quando a gente pega essas viroses esquisitas no mato, que a gente passa mal em casa, né, e a gente não sabe direito o que está acontecendo. Então, teve alguns colegas aí perguntando do Pantanal sendo devastado, né? Nós estamos vendo, o Brasil está passando um problema seríssimo de desmatamento, problema seríssimo de queimadas. O tal Dia do Fogo foi um absurdo. Estão matando o fiscal do IBAMA, que parece igual mosca. Ontem o moço tomou uma garrafada na cabeça, a gente viu na televisão hoje, por estar lá fazendo o serviço dele, né? As pessoas vão lá combater o desmatamento, combater os garimpos ilegais, estão sendo mortas, e aí, por fazer o serviço, a pessoa é demitida pelo governo. Nós não conseguimos entender mais o que está acontecendo nesse país. Então, o que vai acontecendo? Todo esse problema de desmatamento, esse problema de agressão, vai chegar até nós de uma forma ou de outra. Então, meu amigo ali que perguntou do Pantanal, se grandes plantações homogêneas do Pantanal vão trazer problema, lógico que vão trazer problema, né? Lógico, já tinha gente querendo fazer represa no Pantanal. Se fizer represa no Pantanal, você seca o Paraguai. Os coitados do Paraguai ficam sem água, qualquer represa que a gente fizer no Pantanal. Então, é muito complicado. Então, eu queria que os professores falassem um pouquinho agora por que, então, é muito importante a gente fazer estudos diretamente na natureza, por que é muito importante a gente fazer isso com cuidado, né? E por que é muito importante que os nossos órgãos de fomento à pesquisa, os nossos governos, invistam na ciência básica, né? Amanhã nós teremos uma marcha pela ciência no Brasil, não sei se vocês todos aí que estão nos acompanhando estão sabendo. Amanhã nós temos uma marcha pela ciência no Brasil. Os canais de YouTube vão estar cheios de propaganda de ciência, e nós estamos pedindo para fazer hashtag ao meio-dia e meia, do meio-dia ao meio-dia e meia, das 6 às 6:30 da tarde, com hashtag Fique em Casa com a Ciência, né? Porque as pessoas precisam entender que essa pandemia só vai ser controlada com isolamento.
Então, estou passando aqui para os professores darem uma discutida nesse cenário geral, como eu fiz agora. Pode começar pelo professor Fábio, né? Bom, acho que isso é super importante, né? A gente está num momento que talvez seja, nos últimos anos, o mais importante na ciência brasileira. Não é na ciência em geral, mas mais na nossa ciência, no nosso cenário, porque acho que talvez uma das poucas coisas boas que essa pandemia causou foi o retorno, né, da ciência, do papel da ciência na sociedade. Né? A gente, todo mundo que lida com isso, né, que trabalha nessa área, sabe que nos últimos tempos, nos últimos anos, a gente tem sofrido bastante com a corte de recursos, né, com a desvalorização do nosso papel, né, de uma forma bastante agressiva, mas que a vinda dessa doença, né, dessa pandemia, ela virou o jogo, né, a nosso favor. Apesar de a gente continuar ainda sem recurso, nossos alunos, né, de graduação, de pós-graduação, a gente ainda não sabe qual é o nosso cenário, né, de curto prazo, médio prazo, mas a gente sabe que a pesquisa, ela é fundamental, e a sociedade hoje, acho que talvez, Kleber e colegas, a gente talvez nunca tenha ouvido tanta palavra ciência na mídia como nos últimos 3 meses. É impressionante, não é? Teve ministro falando 5 vezes ciência na mesma frase, né? Então, eu sempre tento ver pelo lado positivo da coisa, né? A gente tem que aproveitar isso, no sentido de que é importante o que a gente está fazendo aqui agora, né? Discutindo isso. Né? É um momento único, né? As pessoas estão ouvindo a gente também, estão discutindo aí o seu papel na sociedade, né? Elas têm que se sentir valorizadas por isso, né? Então, você colocar que o comportamento ele é importante, e é de fato importante. Me permita, Kleber, só comentar um caso aqui de uma pesquisa de colegas dos Estados Unidos com apis mellifera, abelhas, né? Foi publicado numa revista importante, PNAS, semana passada, retrasada, que é uma pesquisa super elegante, simples, né, de observação do comportamento, e que eles inocularam 2 linhagens, aliás, uma linhagem de abelhas, né, com vírus que causam uma paralisia aguda, e um outro grupo, eles, como grupo controle, eles não inocularam, era um grupo sem a doença. E eles observaram o seguinte, que aquelas abelhas que estavam infectadas, né, o que aconteceu ali? Né? Elas começaram a receber menos atenção, né, ou menos contato social com as suas companheiras de ninho. Né? Então, o que aconteceu? Elas começaram a ficar em isolamento dentro da própria colônia. Né? Então, quer dizer, mostrando que o isolamento social, né, ele é efetivo. Né? E foi muito curioso, porque, bom, o que aconteceu é que essas abelhas elas se tornaram mais ativas dentro da colônia, quer dizer, elas estavam buscando, né, contato com aquelas colegas ali, né, para receber alimento. Obviamente que o nosso isolamento social não é para matar ninguém de fome, mas aquelas abelhas, o vírus modificou, de certa forma, o comportamento dessas abelhas. E, curiosamente, olha só, quando foi feito alguns experimentos, né, de reconhecimento, né, entre aquelas guardas na entrada das colônias com essas abelhas que foram inoculadas, né, que estavam infectadas, na verdade, o vírus modificou o perfil químico delas. Então, elas eram mais atrativas, elas eram mais aceitas na entrada da colônia, ou seja, o vírus ele estava tendo livre acesso àquelas colônias do que abelhas que não estavam infectadas. Então, vocês percebam que trabalhos básicos de comportamento animal, né, com abelhas, né, eles mostram exatamente o que a mídia, que a ciência, na verdade, está mostrando, que o isolamento social, de fato, ele funciona. Então, o estudo das abelhas, eles permitem a gente entender, num aspecto amplo, né, como nossa sociedade, pequenas lições, né? Então, é isso que a gente tenta mostrar no nosso trabalho, né? Que essas pequenas lições que os animais, de uma forma geral, eles apresentam, né? Eles podem
ajudar a gente, né? Então, quem conhece inseto social sabe que, por exemplo, formigas cortadeiras, formigas de uma certa forma, elas isolam, né, as suas panelas de lixo, não deixam que aquelas operárias que estão lidando com aquele lixo, que estão provavelmente infectados, elas não entram em contato com partes importantes da colônia. Quer dizer, esses pequenos elementos da história natural trazem lições para a gente, né? Para a nossa própria sociedade. Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que se apegar. A importância da ciência básica, do comportamento animal, para mostrar, para tirar lições na nossa própria sociedade, né? Ô, Fábio, o menino quer saber aí aonde que ele pode pegar esse trabalho das abelhas, e eu vou dar um recado para os nossos ouvintes. Se a pessoa escreve um post muito grande para a gente não consegue colocar aqui na telinha, porque daí a gente tampa a cara do palestrante, tá? Então, tem alguns que a gente não consegue postar por causa disso. O menino quer saber, o Esos, aonde que ele pega o trabalho? Ok, eu vou dar rapidamente, Jeffrey, G-E-F-F-R-E, né, e colaboradores, e agora em 2020, acho que tem 2 semanas que saiu na PNAS, né, Proceedings of National Academy of Science. Então, uma revista muito importante, trazendo esse tipo de... Posso passar depois, Kleber, para você, e você divulga na página, né? Acho que é mais fácil. Muito bom, muito bacana. Gostei muito da sua fala, Fábio. E teve um moço ali que ele escreveu bastante coisa, o Carlos Moreno, né, falando que a ciência tem que chegar no povo, que a ciência tem que chegar na população mesmo, e é isso que nós estamos tentando fazer. E é por isso que a gente saiu dos nossos laboratórios, por exemplo, desde 2016 eu montei essa página Ciência que Nós Fazemos, a gente tentando trazer informação de qualidade para o público em geral. E aí eu queria falar para vocês que lá na nossa página, que chama-se A Ciência que Nós Fazemos, ela existe no Wix também, você clica www.cienciaquefazemos.org, www.cienciaquefazemos.org, na parte lá de quem somos, você entra lá e olha, você pode pegar o meu livro de comportamento animal lá gratuitamente para vocês, tá? O livro está lá na forma de PDF para quem quiser pegar gratuitamente. Tem aí em espanhol também, né? Tem o livro em português e tem o livro em espanhol para os colegas, está lá de graça. Nós temos colocado post dos colegas, temos colocado vídeos, trazendo a ciência na forma mais simples possível, para que as pessoas entendam a importância da ciência, a importância do estudo do comportamento animal, e valorize a gente que estuda o pseudo-escorpião, como o Everton estuda bastante, as abelhas e vespas, como o Fábio estuda, as libélulas, como o Rainer estuda. Agora eu gostaria de ver os comentários do Rainer, do Everton, sobre o que o Fábio falou para a gente, né? Eu queria fazer um puxadinho da fala do Fábio, né? Falando de abelhas, eu vou puxar um pouco para vespas, as parentes aí. Não sei se o pessoal viu as notícias, mas aquela vespa assassina, né, a vespa gigante, vespa mandarina, chegou nos Estados Unidos, né, que é uma vespa invasora, ela não é de lá, então ela foi introduzida agora nos Estados Unidos e está gerando um alvoroço geral nos Estados Unidos. E o que a gente vê é que os cientistas, os colegas americanos, já desde o início, já fazem um trabalho enorme, né, tentando conscientizar a população de como agir em frente a essa nova ameaça, né? Inicialmente porque a gente já tem um conhecimento grande sobre o comportamento dessas vespas. A gente sabe o prejuízo que ela vai gerar, principalmente para os criadores de abelha, né? Que elas conseguem matar quase que uma colônia inteira de apis, né? Então, onde eu quero chegar com isso? Não é só vírus, não é só doença que a gente está falando, mas é de todo um desequilíbrio ecológico que gera casos como o da vespa, que somente com a educação, como o pessoal aí falou, né, o Ricardo, a Nilcilene, o Carlos, falou de como conscientizar a população sobre isso, né, através da educação, através da divulgação, isso tem que ser um trabalho que não pode cessar. Né? Então, esse trabalho que o professor Kleber tem feito, que é muito importante, não pode acabar. A gente tem que potencializar isso. A gente vê como o trabalho do Átila também, que tem feito uma grande contribuição aí. Né? E o principal é que o estudo do comportamento, ele gera resultados que são atrativos. Né? Todo mundo gosta de ver um vídeo de um comportamento de um animal.
Então é essencial a gente divulgar, de certa forma, isso de maneira de conscientizar a população, a educar a população, para gerar pressão para que se gere políticas públicas, né? Não só para reverter esse cenário de incentivo à ciência, à pesquisa, mas também da população estar ciente, né, de quando uma vespa como essa chegar no Brasil, né, de que vai gerar um prejuízo, que é um problema, e de como nós devemos agir como sociedade frente a um perigo como esse. Então, eu gosto de bater muito nessa tecla da biofilia, da relação do homem com a natureza, de como isso deve ser incentivado, principalmente na educação básica, como a colega disse ali. E, além disso, a gente tem no comportamento uma ferramenta que é a natureza como bioindicadora, né, um indicador de como o ecossistema, de como o nosso entorno está. Né? Se o comportamento dos animais não vai bem, é porque alguma coisa não vai bem. Se tem uma vespa que não é daqui e veio parar aqui e começa a afetar o comportamento de outras espécies, alguma coisa não vai bem. Né? Então, elas são indicadoras de que nós temos um problema, e um grande problema em mãos. Então, não é só Covid, não é só uma ou outra doença, mas uma instabilidade ecológica geral que a gente tem que fazer chegar na população. A população tem que estar ciente disso, principalmente numa época de negacionismo da ciência, né? De terra plana e de contra-aquecimento global e antivacina, a gente tem que fazer esse trabalho. E mesmo que, como o Ricardo mencionou aqui no chat, de que a população tem memória curta, né? Então, vamos gritar mais alto, né? Então, é isso mesmo. A gente vamos gritar mais alto. É isso mesmo. Rainer, sobre a vespa que você comentou, para deixar o pessoal mais tranquilo aí, ela ainda não chegou no Brasil. Essa vespa ela entrou nos Estados Unidos pela região da British Columbia, lá em cima nos Estados Unidos, e são poucas colônias dela que entraram ainda, eles não sabem como elas chegaram lá, eles desconfiam que essa vespa chegou em carga de comida, em alguma carga de transporte, algum container de navio, ela pode ter se instalado num desses containers de navio e veio junto, né, e entrou lá na Colômbia Britânica, pertinho da fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, e ali apareceram as primeiras colônias. Ela corta a cabeça das abelhas, ela ataca o ninho das abelhas, corta a cabeça, está lá em cima ainda. O que não quer dizer que não possa chegar aqui. Os americanos vão fazer de tudo para acabar com essa abelha lá. Eles já estão fazendo isso, porque essa vespa, né, desculpe, essa vespa ainda é uma vespa muito perigosa, porque uma picada, olha como precisa estudar o comportamento animal, gente. Uma picada dessa vespa, você não precisa ser alérgico para morrer. Se 5 ou 6 dessas abelhas picarem você, você pode ter um choque muito grave com ela, com o veneno dessa abelha. É uma abelha muito grande, uma abelha muito poderosa, tá? Mas ainda não chegou aqui, o que não quer dizer que não chegue, porque a abelha africana que chegou nos Estados Unidos, ela entrou pelo Brasil, né? Então, ela foi trazida durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek para a região de Rio Claro, em São Paulo. Ali, as primeiras colônias escaparam no final da década de 50, e o mundo fez de tudo para as abelhas não chegarem nos Estados Unidos, e elas chegaram, tá? Porque a natureza sempre dá um jeitinho, né? Então, acho que o professor Everton quer fazer um comentário agora, não é? As falas professor Fábio, professor Rainer, professor Kleber foram excelentes. Eu gostaria de incluir alguns exemplos e mencionar, recentemente, eu desenvolvi um estudo com 2 estudantes de graduação, Maria Eduarda e Reginalda, que estavam investigando uma população nativa de aranha, da família Pholcidae. A família Pholcidae são essas aranhas que normalmente aparecem nos tetos das casas, aranhas de corpo bem pequeno, pernas finas, muito longas e que são inofensivas, né? Essas aranhas são inofensivas. E a espécie nativa que nós estávamos estudando foi inicialmente trabalhada pela professora Vanessa Stefani, que é da Federal de Uberlândia,
A espécie foi descrita como uma espécie nova, uma espécie descoberta naquele momento, inclusive resultou em uma homenagem ao professor Kleber, né, Mesabolivar del Claroy, e nós encontramos uma população dessas aranhas no estado de Goiás, e encontramos também, ocorrendo nos mesmos habitats, uma espécie de aranha que é nativa da Índia. Esse bicho é exótico, ele não deveria estar no Brasil. Existem relatos na literatura de colegas nossos que reportaram a espécie no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. E um registro na Bahia dessa espécie invasora ocorrendo dentro de cavernas e competindo com espécies nativas. O que essas duas alunas observaram é que a população nativa, a população da Mesabolivar, se alimentava de pequenos insetos no ambiente natural. E um desses insetos é um flebotomínio, que nós conhecemos como mosquito palha, que é um dos transmissores da leishmaniose. E a espécie introduzida não competia diretamente, ele não matava a espécie nativa, né? Mas essa família de aranhas tende a ter um perfil de teia muito específico, com pouca plasticidade na mudança de forma. A aranha introduzida era tão versátil, tão plástica, que era capaz de mudar a forma de teia e usar teias diferentes para explorar, além das mesmas presas que a espécie nativa consumia, outros tipos de presa. Então, pela competição pelo tipo de recurso e pela plasticidade da aranha de mudar a forma de teia, aos poucos ela era capaz de excluir uma população nativa que era uma das controladoras de flebotomínios, por exemplo. Então, não só especificamente em relação a epidemias e pandemias, mas o estudo do comportamento ele é importante para avaliar como a mudança do ambiente pode favorecer a entrada de novas espécies, né? Então, provavelmente, esse bicho chegou ao Brasil em caixas, em transportes também, produtos que foram trazidos, e a espécie tem se espalhado, né? Esse trabalho ainda não está publicado, mas as alunas viram como essa aranha é bastante agressiva em termos de versatilidade, em termos de mudanças de comportamento. E se puder, rapidamente, professor Kleber, sim. Nesse ano foi publicado um trabalho na Nature, e esse trabalho avaliou na região da África ocorrências de epidemias e viu como essas epidemias se relacionavam com zoonoses, com doenças lá que eram transmitidas por animais. E por meio de um conjunto de dados que os autores coletaram, fizeram uma projeção do risco de ocorrência de novas pandemias se a velocidade de degradação do meio ambiente seguir a curva de crescimento que a gente tem observado para essa região. E o que os autores detectaram matematicamente, né, por meio desse modelo, é que até 2070 há a possibilidade de que as epidemias se ampliem 3 vezes na região da África. Os autores utilizaram esse conjunto de dados, mas a gente pode pensar, pode extrapolar que efeitos análogos podem ocorrer nas mais diferentes regiões, né? Estamos sujeitos a esse efeito ou esses riscos com o efeito de degradação acontecendo e crescendo também no nosso país. Muito bom, professor Everton. Vou deixar o Fábio falar, só lembrando aqui para as pessoas, o termo taxonomia é dar nome aos bichos, dar nome às plantas, dar nome aos organismos. Isso, como diz o Carlos ali, é muito importante. As pessoas costumam não valorizar o serviço, o trabalho do taxonomista. Nós não conseguimos estudar uma espécie de planta, nós não conseguimos estudar uma espécie de animal, nós não conseguimos estudar um micro-organismo se ele não tem um nome. Nós precisamos necessariamente, em ciência, nomear as coisas, saber exatamente de qual organismo, de qual pacote gênico nós estamos falando.
Por que pacote gênico? Porque nós nada mais somos do que um punhado de genes lutando pela sua própria sobrevivência. E cada grupo de pacotinhos de genes desses tem um nome, né? E esse nome quem nos dá é o taxonomista. Professor Fábio, pode fazer uma fala, depois nós vamos fazer um fechamento geral aqui e vamos encerrar a nossa live. Certo, não, só porque parece que essa questão da vespa assassina, né? É sempre bom quando aparecem essas coisas que chamam atenção para os bichos, né? Na verdade, é curioso isso, né? Na verdade, ela tem esse comportamento de atacar colônias de apis, né? Na Ásia. Na verdade, essa é uma chama vespa mandarina, né? Porque ela é da Ásia. Né? Isso, ela ocorre ali na Ásia. Tem outro grupo de vespa que chegou na América do Sul, chama Vespula germânica. Ela chegou pelo Chile, né? Ela veio, na verdade, da Nova Zelândia, chegou no Chile, e já se encontra, né? Tem alguns colegas que estão trabalhando com elas ali na região de Bariloche, na Argentina. Então, são dois grupos taxonômicos, né? O grupo das Vespinae, né? Da subfamília Vespinae. Uma está agora na América do Norte, o grupo das Vespa, que elas são grandonas, né? Chamado também de Hornet. E a gente tem também as Yellowjackets. Esses são nomes comuns, né? Dessas vespas que chegaram aqui pela América do Sul. Eu acredito, mais uma questão de opinião, que provavelmente elas... Não sei, pode ser que não cheguem até a nossa região, né? Porque a biologia delas ainda é bastante diferente, né? Tem a questão da diapausa que elas passam, né? Não sei como que elas... Mas é um grupo interessante para se estudar, né? Essa questão de espécie invasiva sempre são grupos interessantes, né? Mas só para falar isso, e contra essas vespas... vamos dizer, assassinas, né? Não sei se vocês já viram naqueles filmes que tem na National Geographic, Discovery, que as abelhas, elas se juntam sobre elas e começam a vibrar a musculatura alar, né? E elas matam por superaquecimento essas vespas, né? Então, na verdade, as pessoas esqueceram que as abelhas, né? Pelo menos lá nas regiões originais, elas já têm um mecanismo de defesa contra essas vespas. Né? Então, é um mecanismo super interessante, né? Então, quer dizer, que a mídia gosta de causar, né? Vespa, assassina, né? O pessoal gosta de colocar sempre uma pitada de terror nessas coisas, mas também não é bem assim, né? Space, esse vai virar uma live do Space. Sim, é isso. Então tá bom, gente. Olha, nós estamos muito agradecidos pela presença de todos vocês. Vamos fazer uma passada geral aí, né? Uma finalização, para cada um dar o seu tchauzinho aí. Muito obrigado a todos vocês que participaram. É a primeira live que a gente faz. Tinha uma menina perguntando se a gente vai conseguir deixar ela depois disponível. Nós vamos tentar deixar disponível para as pessoas pegarem, né? Não se esqueçam que amanhã nós temos outra live neste mesmo horário, neste mesmo bate-canal, né? Às 17 horas amanhã, nós vamos estar conversando com o professor Adamo e com o professor Maurício. Eles fizeram um monte de experimentos, acabaram de mandar um trabalho para uma revista internacional de medicina, mostrando quais máscaras faciais realmente funcionam e por que elas funcionam. Que máscara você deve usar, você que não tem acesso às máscaras mais caras, né? Como é que você vai usar? São dois professores aqui da Federal de Uberlândia, vão estar conversando com a gente amanhã e explicando como é que eles fizeram o experimento, como é que a ciência trabalha para entender o funcionamento das máscaras, assim como nós hoje estamos explicando como é que a ciência faz para estudar o comportamento dos animais e por que isso é importante no controle de pandemias. E no sábado, nós teremos uma live também às 17 horas sobre mulheres na ciência, tá? Então, as meninas super poderosas aí, não se esqueçam, sábado nós teremos uma live aqui sobre as mulheres na ciência, se é mais fácil, se é mais difícil ser mulher na ciência, o que acontece, não é? Quais são as cobranças sociais que são impostas à mulherada, vamos estar discutindo aqui. Então, eu vou passar para o pessoal para eles darem um tchauzinho, se despedirem, né, fazer um fechamento da sua fala. Por favor, professores. Posso? Pode ir, Everton, manda ver. Obrigado. Só mencionar que o estudo do comportamento animal é uma ciência multifacetada, né?
que une esforços, como já foi dito, com diferentes campos de pesquisa. E nesse tema de epidemias, pandemias, surgimento de pragas, pode significar uma importante ferramenta para que a gente conheça as populações, conheça as comunidades de organismos, as formas como eles ocupam, utilizam espaços e se relacionam com os humanos, e como nós devemos fazer para proteger os ambientes naturais. A etologia, a ecologia comportamental, ela une esforços com a ciência da saúde propriamente dita, buscando encontrar mecanismos de salvaguardar a espécie humana, né, as nossas populações, assim como as espécies naturais e os seus recursos. Então, agradeço muitíssimo a oportunidade, professor. E eu que agradeço, Everton. Muito bom você estar por aqui. Vamos ver na próxima. Rainer? O Kleber, eu não só agradeço o convite, mas parabenizo pela iniciativa, né? Não só dessa live, mas de toda a divulgação que você faz no seu canal, né? E, mais uma vez, eu quero bater nessa tecla, né, que o comportamento, o estudo do comportamento, ele gera frutos carismáticos, né? Acho que todo mundo já se divertiu alguma vez vendo algum documentário da BBC, né? Nem que seja um Globo Repórter com alguma chamada assim do Pantanal, alguma coisa, já se relacionou de algum modo com esses documentários, né? E esses documentários geralmente são frutos de estudos de longa data, né? Que a gente conhece o animal a partir de estudos que demoram anos para serem feitos e resultam, por exemplo, nesses documentários, né? E para mim a grande importância disso é chegar na população de modo que a gente consegue não só cativar o público, né, com esses comportamentos maravilhosos que os animais têm, mas no momento que a gente está, principalmente conscientizar da necessidade de conservação desses animais, desses comportamentos e dos ecossistemas que estão presentes, não só para a gente conservar a espécie, mas para manter a estabilidade dos ambientes e, consequentemente, evitar esse tipo de pandemia e outros problemas que podem resultar disso, né? Da perda de hábitat, de perda de ambientes naturais. Agradeço muito mais uma vez aos colegas Everton, Fábio e a todos presentes aí. Muito obrigado. Professor Fábio. Ok, Kleber, agradeço a oportunidade, parabéns pela iniciativa, colegas também pela tarde, finalzinho de tarde aí, a quem está ouvindo. Eu só queria deixar uma mensagem aqui, que cada um de nós, na verdade, é responsável, né, pela, vamos dizer assim, colocar a informação de uma forma verdadeira, né? Todo mundo tem vamos dizer assim, a sua bolha, vive na sua rede, né? Então, acho que cada um de nós é responsável por traduzir a ciência e as informações e colocar essas informações e a ciência de uma forma palatável, né? Uma forma fácil de que as pessoas que não lidam com isso todo dia, que elas entendam. Então, é isso. Todos nós temos que ser responsáveis pela informação correta. Professor Kleber, se me permite, um último agradecimento aqui ao professor Fábio, professor Rainer. Fiquei muito feliz, muito contente de participar deste evento com vocês, de revê-los. Professor Kleber, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo junto ao canal e todas as ações de divulgação científica. Não só as congratulações por toda a divulgação, todo o trabalho científico que tem gerado, né, um volume muito grande de publicações, de papers, livros, mas tem com um grande êxito encontrado formas de veicular a ciência de um modo muito acessível, muito didático e muito aberto a toda a população. Então, muito grato, muito obrigado, parabéns, e agradeço também a todos os presentes, todos os participantes. Muito obrigado, gente. Eu agradeço muito ao professor Everton, ao professor Rainer, o professor Fábio Nascimento.
Lembrando que nós todos também, além de dar aula nas nossas instituições, nós somos orientadores de pós-graduação, nós orientamos, o Everton orienta lá em Goiás, né, na UEG, e eu, Fábio e Rainer orientamos na USP de Ribeirão Preto, na entomologia, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos a nos procurar. O programa de entomologia da USP é um programa nota 7 na CAPES, que é o mais alto nível. Eu não sei por que não é 10, eles escolhem esse número 7, mágico, né? Cabalístico. Cabalístico, né? Uma coisa muito bacana. Então, lembrem-se, amanhã tem a live das máscaras, sábado, Mulheres na Ciência, nós vamos tentar manter esse horário das 17 horas. A semana que vem nós estamos pensando numa live sobre polinização, polinizadores, hein? Pode ser muito bacana a gente discutir esse assunto aqui com vocês. E, pessoal, use máscara, fique em casa, tá? E que a força esteja com vocês, tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Um abraço.